tô aqui com o Cartola aberto pra gente comentar um pouquinho, né? Sim, Aí, podemos aí falar. Aham. eu não sou cartoleiro, tu é cartoleiro e tu sabe a full, cara, a experiência há mais de 10 anos aí com Cartola, então ele é o cara do Cartola, mas eu posso falar assim, um joguinho ali, alguma coisa, um Sim. jogador que pode, né, se vangloriar, enfim, daí eu tento, arranho alguma coisa, mas é tu que tem a experiência. Até a gente fez uma gravação sobre o Cartola no primeiro, E no não primeiro deu programa, certo. infelizmente, né, por Cara, e alguns tu tinha problemas acertado quase técnicos. tudo, irmão. Pode abrir depois aí, vai na nossa liga Por ali favor. e vamos repassar aí o meu time e o teu time. Então, vou passar para vocês aqui o meu time. Ah, uma coisa importante, que nem todo mundo sabe, que eu não sei nem se tu sabe, inclusive. O goleiro, no Cartola, o que acontece? Tu pode colocar um cara que não vai jogar no gol. E se tu colocar o reserva, no caso, daí esse sim, né, tem que ser um dos goleiros que vai jogar, automaticamente o que tu colocou ali, que não vai jogar, ele não vai entrar em campo. E o teu jogador reserva, ele só entra se ele fizer uma pontuação que seja positiva. Se, por exemplo, o teu goleiro reserva que tu colocou, ele fez -2, ele não vai entrar, vai ficar com 0. Então, assim, o teu goleiro no Cartola, ele nunca vai negativar. Se tu fizer, né, essa manha aí que tu pode fazer. Coloca um goleiro que não vai jogar, né, sei lá, Marcelo Lomba, um Grando, né, só que o que acontece? O preço dele tem que ser maior do que o teu reserva, né, tu não pode colocar o mais caro, no caso, na reserva. Mas tu colocando um goleiro que não vai jogar, que nem eu escolhi nessa rodada o João Ricardo, que ele tá machucado. E na reserva eu coloquei o Everson. Acabou que o Atlético, né, perdeu para o Vasco e o meu reserva fez negativo, só que ele não entrou, porque quando o reserva faz pontuação negativa, ele não entra. Sabia disso? Não sabia, irmão. Então, assim, Que isso? goleiro reserva, Por favor. ele só vai entrar se o teu titular, né, claro, se ele não jogar, mas se ele fizer pontuação negativa, ele não entra em campo. Que isso, cara. Né? Agora eu vou repassar pra vocês o resto do meu time. Não. Peraí. Que essa dica aí vale o quê da gurizada? Cara, tem bastante gente vale que sabe. inscrição, né, meu? Vale inscrição. Tem pô, bastante que gente que isso? sabe, mas tem muita gente que também não sabe. Cara, que genial Né? essa. O reserva ele só entra se ele fizer pontuação positiva. Tu coloca um goleiro que não vai jogar. Se o teu reserva for bem, ele vai entrar e vai ficar como titular, senão tu não perde. Mas é aquilo, tu pode perder um jogador também, que nem eu perdi nessa rodada. Isso. Meu goleiro não pontou, eu tirei 0 pontos. Agora eu vou repassar pra vocês aqui o resto do meu time. Eu coloquei Bora. o Marcos Rocha, que eu entendi que o Palmeiras não ia tomar gol, ele acabou tomando, mas até que ele não foi tão mal. Coloquei o João Pedro, que não tomou gol e fez o gol do Grêmio, ele foi até o segundo maior pontuador da rodada. Foi o teu maior aqui, né? Sim. Que é em comparação, né, o próximo que tem. Enfim. Então eu botei o João Pedro, coloquei o Pedro Henrique, que também fez gol no jogo do Atlético Paranaense. O Fabrício Bruno, que não levou. Então, assim, tirando o goleiro, a minha zaga foi super bem, né? Valorizei bastante os defensores ali. O meu meio campo até não foi tão bem, eu coloquei o Vina, que acabou tirando do 0. O Vitor Bueno tirou 3.9, uma pontuação, né, razoável. O Cristaldo tirou 5.7. Aí, indo pro ataque, meu capitão foi o Hulk, né, que foi a aposta ali que eu fiz de jogador um pouco mais caro. Né, ele tirou 6.9, só que o capitão vale 1.5, então ele ficou com 10.35. Coloquei daí a dupla do Palmeiras, coloquei o Flaco Lopes, que fez um gol, e o Hendrick, que fez o outro. Né, um tirou 9.7, o outro 7.5. E coloquei o técnico do Atlético Paranaense, que também ganhou, que foi, eu acho, o maior técnico também nessa rodada. Né, então acabou que o meu time, né, foi bem ali no geral. O meio e o goleiro foram, né, os setores ali que foram pior, mas no geral foi bem. Né, a primeira rodada ali é mais pro cara ganhar, cartoleta, enfim. Tinha colocado o Vina de capitão e o Vina 0, né? Mas tinha colocado ali João Pedro, Bruno Alves. Olha, que nem eu comentei, ó, ele colocou o Everson no gol de titular. O Everson acabou que ele fez -1. Ele também colocou o João Pedro, né? Bastante gente colocou o João Pedro. Daí agora repassa o resto do teu time aí. Aí a gente teve Bruno Pacheco. Contra o Inter, né? Em casa. Isso. Tivemos Bruno Pacheco, tivemos Bruno Alves, tivemos Fabrício Bruno, né, que tu também tinha colocado. Sim. Cristaldo, Vina, o Eduardo. Esse aí o Eduardo também foi que bem, fez, né? 13.9. Boa. Contra o Fluminense, e aí o time todo do América foi mal. Sim. Aí fez 0,80.
O Arthur, que daí tu vai comentar, né, que foi uma das grandes apostas do Palmeiras, né, por estar se reencontrando e tal, enfim. A dúvida também era em qual posição que ele ia jogar, né? Falaram que ele ia jogar de armador, né? Eles até trocaram um pouco durante o jogo, mas quem jogou mais de armador até foi o Flaco Lopes, né? E o Hendrick jogou de centroavante, o Dudu aberto na esquerda e o Arthur na direita, né? Então, mas mesmo assim ele acabou que ele não foi tão bem que nem os outros atacantes, né? O Dudu deu uma assistência e os dois fizeram um gol, né? Então quem apostou no Arthur aí acabou que não foi tão bem nessa primeira rodada aí. Mas ele é um dos jogadores que sempre pontua bem, né? Cobra falta, cobra escanteio, então e participa muito, participa bastante, sofre falta, chuta gol, ele é um cara bem participativo e agora a tendência é que ele seja titular esse ano no Palmeiras. E daí a gente tem, por último, o Paulinho, né, que acabou fazendo 5,60, enfim, daí no total eu fiz... O técnico? O técnico. O técnico, o Paulo Turra. Tinha colocado o Paulo Turra ali. 64,5. Cara, não... E o que interessa é a tua patrimônio, né? Claro. O patrimônio já cresceu 11. É isso aí. Já cresceu 11,85 já. Primeira, tinha 100, né? Segunda rodada. Cara, esquece. Se tu for pontuar bem, ótimo. Mas se tu conseguir dinheiro, é melhor ainda. Porque teve gente que agora o Cartola também tem uma... Se tu perde dinheiro na primeira rodada, tu ficar com menos de 100, uma vez no jogo tu consegue pedir lá um... Como é que eles chamam de... Ajuda de cartoletas que tu volta pro 100. Tipo empréstimo? Empréstimo de cartoleta, daí tu volta pro 100. Né? Então tem gente que, por exemplo, faz a aposta na primeira rodada lá, bota o Suárez errou pênalti, enfim, tu perdeu teu dinheiro, né, pra caramba na primeira rodada, tu pode botar a 100. Mas a primeira rodada, a segunda, né, até um pouco da terceira, são rodadas que tu tem que usar para te aumentar o teu patrimônio, para tipo, conseguir escalar time bom depois. Né? Tem muita gente que pensa, não, eu quero botar esse jogador aqui porque ele vai fazer gol, enfim, vai pontuar, só que daí tu acaba escalando os mais caros, né? E esses jogadores têm que fazer uma pontuação maior ainda para eles poderem valorizar. O Suárez, se eu não me engano, na primeira rodada, para ele não perder, para ele ficar com o valor dele, ele tinha que fazer 14 pontos. Isso. Então, assim, ele tinha que fazer um gol e ainda participar do jogo lá para ele ficar no 0-0. Foi, daí a gente comparando o Grêmio, ele deveria fazer o que o João Pedro fez. Exatamente, o João Pedro custava 4, ele fez 15 pontos, volta ali só pra gente ver quanto que ele valorizou. Ó, o João Pedro, como ele era barato, volta ali no outro campinho. No outro, aquele de cima, né? Aí, ó. Vai. Ó, como ele tava custando 4, ele valorizou 8,52. Né? Então, pra vocês verem a diferença. Se o Suárez tivesse feito a pontuação que ele fez, ele ia ficar praticamente no 0-0. E o João Pedro, por ele estar custando bem menos do que o Suárez, no caso, ele ficou com... Agora o valor do João Pedro é quase que o valor do Suárez, né? Um pouquinho menos. Agora ele está custando 12,52. 12,52. Né? Então ele já subiu 8, né? O valor de mercado dele, né? E ele também é uma boa na segunda rodada, porque até quem é pro consegue ver ali o mínimo que cada um precisa para valorizar. Então, se ele fizer, sei lá, 2 pontos mais ou menos, ele já vai valorizar também. Então ele precisa fazer muito pouco agora nessa rodada para ele valorizar. Então ele é um jogador que está ali com um preço razoável, né, de 12, até para a segunda rodada é um pouquinho alto até, mas ele é um jogador que também tem grandes chances de valorizar de novo. Principalmente se ele participar de algum gol, se o game não tomar gol, né, é certo que ele vai valorizar de novo. Tá gostando dessa dica de cartola? Tu tá curtindo? Então, cara, deixa o teu likezinho aí, te inscreva no canal, porque vai ter mais dicas de cartola, né? Porque a gente tá recém no início. Tá pode ir repassando aqui como é que vai ser o andamento da liga. Claro que sim. Né? Espero que o Rafa dê uma crescida agora com essas dicas aí. Porque eu vou aproveitar essas dicas, pegar essas dicas, eu garanto que tu vai pegar também, para poder crescer no cartola, né, gurizada? Deixa o teu comentário, curta esse episódio de número 2, tá? Falando sobre o Internacional, falando sobre o Grêmio, diquinhas de cartola, enfim, e a gente se encontra no próximo episódio. A gente vai deixar também o link do Instagram para vocês também começar a seguir a gente, que lá a gente vai postar, né, pode postar o horário que a gente grava, qual é o dia, quando que o episódio vai subir. Pode, né? Ponto resenha esportiva, viu? POD. Ponto. Vai dar um jeito de colocar aí nessa gravação em algum lugar que fique, né, à vista aí, que vocês possam começar a nos seguir também no Instagram. Ou aqui, qualquer lugar. Beleza? Fechou todas? Então tá. É isso aí, né? Até sexta que vem. Valeu, tamo junto. Valeu.